Hoje nós vamos trabalhar com montagem de bolo, aquelas montagens que você vai ter mais segurança no transporte do bolo, tá? É a minha técnica que eu uso sempre, não é obrigatório você usar, mas é uma dica que eu dou sempre nas minhas aulas e que assim, eu nunca tive problema nenhum com ela, tá? Praticamente todos os meus bolos eu monto dessas formas, vou mostrar aqui pra vocês como vocês podem montar com essa mesma técnica várias alturas de bolos, bolo de 10 centímetros, de 12 centímetros, de 15, até 17 centímetros com a mesma técnica, que vai ter segurança no transporte, esse bolo não vai cair, não vai escorregar, você estando com a massa estabilizada e o recheio correto, não tem perigo nenhum desse bolo cair, tá? Desse bolo escorregar, de ter algum problema no transporte. Então é uma técnica muito segura. Quando você se acostuma a trabalhar com ela, fica muito tranquilo de você fazer, tá? Então eu utilizo para todos os meus bolos. E você pode utilizar para chantininho, para pasta americana. Isso só para te dar segurança realmente do teu bolo, ter certeza de que ele não vai escorregar. Então, gente, inicialmente a gente tem aqui as formas de montar os bolos, tá? A gente trabalha com várias alturas de bolo. Aqui a gente não vai trabalhar com tamanho de dimensões de bolos, tá? Eu vou trabalhar só com altura para vocês utilizarem em qualquer tamanho dos bolos que vocês forem montar, tá? Eu tô sempre olhando aqui para essa câmera que fica às vezes mais fácil aqui, tá? Mas vocês estão me vendo só de ângulos diferentes. Então aqui, ó. A gente trabalhando inicialmente com bolo de 10 centímetros de altura. Eu tenho a opção de colocar aqui nele 2 recheios, tá? Para isso, eu vou precisar de 2 discos de massa de bolo. Então, aqui eu tenho 2 bolos que vão me render com 2 recheios. Então, para isso aqui, eu vou ter que partir um dos bolos ao meio. Então, eu vou partir tá? O segundo, não se preocupe que ele não vai ficar alto porque é prensado, tá? Então, ele não vai ficar alto, por exemplo, não vai ficar distante uma altura muito do outro que vai ser partido, porque esse bolo vai ser prensado, vocês vão entender quando for partir para a montagem, tá? Então, para utilizar uma montagem do bolo de 10 centímetros, a gente vai usar 2 bolos. A gente está trabalhando aqui com a forma baixa de 5 centímetros de altura, tá? Eu não trabalho com aquelas formas altas de 10 centímetros. Principalmente porque eu gosto que a massa asse mais igualmente. Então, eu não utilizo formas altas, eu só utilizo formas de 5 centímetros de altura. Então, recapitulando, para a gente montar um bolo de 10 centímetros, eu vou precisar de 2 bolos. Vou usar 2 recheios, sendo que eu vou partir um bolo, ok? Pronto, então aqui, ó, pra gente partir para o de 12 centímetros de altura, eu tô colocando todas essas opções, porque no dia a dia da gente, a gente encontra essas variações de altura. Então, às vezes, em um bolo só você tem 3 alturas, então você tem que saber como dividir o porcionamento para que ele fique de partes iguais, né? Então, aqui para trabalhar com 12 centímetros de altura, eu vou trabalhar ainda com 2 recheios, tá? E vocês vão entender que o recheio, quando a gente for montar, ele vai ficar gordinho, ele não fica um recheiozinho fino e espesso, tá? Aqui ainda eu vou utilizar 2 bolos. Aqui eu vou utilizar 2 bolos e meio aqui, tá? Na verdade, para conseguir os 2 recheios, porque deles, eu vou usar só a metade. Eu vou usar só meio, que vão dar 2 recheios, tá? E eu não vou partir nenhum deles, porque eu vou deixar ele reservado. Eu só vou usar a metade do terceiro bolo, certo? Esse aqui eu vou utilizar 2 bolos e meio. Uma parte eu vou reservar para um segundo bolo que eu vou montar, tá? Nesse aqui. Partindo agora para o de 15 centímetros de altura, eu vou utilizar 3 recheios para ele, porque é um bolo mais alto, tá? Eu vou utilizar 3 bolos. E eu vou partir um. Eu vou partir, no caso, o bolo do meio, tá?
porque assim eu vou utilizar 3 recheios nele, certo? E eu posso ainda, nesse mesmo bolo, de 15 centímetros de altura ou 17, vai dar uma diferençazinha aí, eu posso utilizar 5 recheios se eu partir todos os meus 3 bolos. E aí eu vou utilizar 3 bolos também, mas eu vou ter 5 recheios. É bom só frisar que aqui nesses 5 recheios, eu vou ter que fazer ele com recheio mais fino um pouquinho, tá? Porque senão vai dar 20 centímetros de altura aqui. Então, se eu quiser trabalhar com 15 ou 17, eu tenho que manter ele com recheio mais fino. Se eu quiser montar ele no de 20, aí eu já vou partir para uma altura dupla, que eu vou montar ele separadamente, tá? Então, agora aqui que vocês já entenderam mais ou menos como fazer essa divisão, essa proporção aqui, a gente vai para a prática. Eu vou montar um pra gente aqui nessa opção, tá? De 15 centímetros de altura, utilizando 3 bolos e 3 recheios, tá? A gente vai montar ele aqui na prática para vocês verem. Ó, eu tenho aqui os 3 discos de massa, como eu mostrei para vocês, de 5 de altura, tá? Tô trabalhando com 15 centímetros de diâmetro. A gente está trabalhando com 15 centímetros. E eu vou partir das minhas massas aqui ao meio. Aqui eu estou usando o nivelador. Para montagem, gente, ó, deixa eu mostrar aqui primeiro. Eu já parti aqui, deixa eu só reservar para mostrar aqui para vocês. Para montagem, eu vou utilizar o aro do acetato. Eu não fiz o aro ainda, eu não montei, justamente para mostrar para vocês, tá? O acetato, você já encontra para vender assim, na altura que você quer. Existe de 10, de 12 e de 15, tá? E se você não quiser eles, ou não encontrar na sua região, existe eles para vender na folha, tá? No comprido, né? Que você corta da altura que você quer. Então, esse daqui eu comprei no metro e eu cortei ele, tá? Ele é um acetato grosso, para aro tem que ser ele realmente mais grosso. E aí a gente faz o nosso próprio aro do tamanho da forma que a gente quer. Eu tenho aqui a forma de 15 centímetros, pode botar em cima? A altura padrão é 10 centímetros. A altura padrão para bolo verdadeiro é 10 centímetros de altura. Mas hoje em dia a gente tá vendo cada vez mais bolos mais altos. Então, geralmente trabalha-se com 12, com 15 centímetros. Mas o padrão é 10, tá? Ó, eu tenho aqui um saquinho de plástico, tá? Que eu vou utilizar aqui no fundo. Mas primeiramente vamos fazer aqui o nosso aro. Eu estou utilizando a mesma forma que eu assei os meus bolos aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó. Eu vou medir a largura da minha forma, tá? E vou diminuir um pouquinho, porque o bolo quando a gente assa, ele reduz um pouquinho, tá? Então, mostra aqui em cima, tá na de cima? Pronto, ó. Eu botei todinho na largura, e aí eu diminuí um pouquinho só, para ele dar a folga justamente do que assou, tá? Da parte do meu bolo que assou. E aqui eu vou só prender com a fita durex, tá? Liga o ventilador, eu vou precisar de um pouquinho do ventilador para mim. Ó, gente, eu vou só prender aqui. Ó, então eu só coloquei a fita aqui e aí eu vou colocar no outro lado pela parte de dentro. Eu gosto de utilizar esses mais largos para ficar bem seguro aqui, mesmo com o peso, ele não ter perigo de soltar, tá? Então deixa ele bem seguro, ó. E aqui a gente já tem o nosso aro, fácil e rápido, tá? De fazer, ó. Na medida da forma, deixando um pouquinho de folga, certo? Então, eu vou colocar o plástico aqui no fundo só para isolar a minha forma e ficar mais fácil de eu tirar. Não tô colocando plástico por dentro nem nada, tá? Só aqui nesse formato.
Então, a gente está trabalhando com bolo de 15 de altura, certo? Uma das minhas massas eu parti ao meio e as outras duas não, tá? Então, eu vou iniciar primeiramente com a que eu não parti, direto lá no fundo. Ó, eu coloquei de lado e aí eu vou empurrar e ela já vai descer lá pro fundo da minha forma lá, tá? Ó, então, ficou da mesma altura da forma lá que eu assei. Vocês estão vendo que aqui eu nivelei o bolo com a forma, tá? Me arranja uma forma dessa aqui, Isabelle? Uma forma só para eu mostrar aqui para eles o nivelamento? Não, bolo morno não. De forma alguma você monta bolo morno. Não monta bolo morno, não monta recheio morno e não monta calda morna, tá? Tudo frio. Uma das causas que pode azedar o processo do bolo mais rápido é algum ingrediente morno, certo? Ó, então aqui eu tenho a forma que eu fiz o quê? Eu só nivelei, porque quando a gente assa o bolo, ele sobe muitas das vezes aquela barriguinha, né? Que a gente vem aqui, ó, e só nivela, certo? Então aqui foi feito só isso, só o nivelamento. Que agora é que tá a técnica que a gente utiliza. Porque vai sobrar essas aparas de bolo, né? Que muitas vezes a gente perde, ou faz cake pop, ou faz bolo no pote, faz um monte de coisa. Só que aqui pra gente ela vai ser muito útil, tá? Ela vai ser a nossa cinta aqui, para não deixar o recheio encostar no acetato, para quando ela estiver prensada ela dar segurança. Então a gente vai utilizar ela aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, dá pra ver direitinho em cima? E aí eu vou cortar ela em tirinhas aqui. Da largura que eu cortar essa tirinha aqui, vai ser a largura do meu recheio aqui, tá? Então, eu vou cortar aqui. Eu gosto sempre de retirar esses pedacinhos aqui, deixando mais igual, ó. Estou utilizando a parte de cima, a barriguinha aqui do meu bolo, tá? Para fazer a nossa cinta de contenção para o recheio não encostar na lateral do bolo. Então, o que eu vou fazer? Na próxima camada vai ficar melhor de vocês verem aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó, bem justa, rente com o meu acetato, tá? Pressionando um pouquinho para ela descer para a parte do bolo embaixo. Então, eu vou fazer uma cinta todinha em volta do meu bolo aqui, ó. Alguma dúvida aí, gente? Pode ir perguntando. Quem tiver alguma dúvida. Ó, se ficar partes mais grossas assim, de acordo com o tamanho da barriguinha que eu tirei, eu venho aqui, ó, e só diminuo essa barriga aqui, pra não tomar espaço do recheio, certo? Porque ele vai ficando aqui e toma o espaço do nosso recheio, que tem que ser preenchido com bastante recheio, né? Ó, então eu venho e tiro o excesso aqui. Certo? Eu vou utilizar aqui uma calda de açúcar e água, que eu faço 30%, certo? Então, é 30% de açúcar e 70% de água, tá? Então, é só pesar, coloca 30 de açúcar e 100 de água. Ferveu, desmanchou o açúcar, espera um pouquinho e deixa esfriar, tá? Então, eu vou só molhar aqui, ó. E a calda também, gente, essa calda de açúcar, ela tem validade de 1 dia. Você faz no dia para utilizar nesse mesmo dia, tá? Sobrou, descarta, não utiliza mais ela, certo? Eu vou molhar um pouquinho mais, porque é a parte do bolo que eu não cortei, tá? Mas não encharca muito o bolo, não. Só faz mesmo a molhagem dele um pouquinho, não coloca muita calda, não. E a gente vai estar utilizando aqui um brigadeiro. Vou mostrar para vocês aqui o ponto do nosso recheio. Cremoso, mas não mole. E também não muito firme, ó. Um ponto bem macio, ó. Tá? Pode ser aromatizada sim, tá? Aqui eu não aromatizei.
E eu não costumo colocar, eu faço sempre natural. Mas você pode aromatizar com canela, com baunilha, fava de baunilha, né? Pode... que mais? Laranja, alguma essência. Eu particularmente não gosto, mas você pode ter a opção de colocar assim. Aí fica a seu gosto, tá? Agora nós vamos preencher toda essa cavidade aqui com o nosso recheio. Eu coloquei só numa manga aqui para ficar mais fácil a aplicação. Mas se quiser colocar direto, já pode, tá? O que não pode dar calda é utilizar ela quente, ou morna, ou qualquer um dos componentes aqui quente ou morno, certo? Ó, preenchi, vocês estão vendo que o recheio ficou da altura da minha cinta, certo? Dá pra ver direitinho? Então, aqui no meio, eu vou colocar a parte do bolo que eu cortei, tá? Então, ó, é uma massa, a nossa massa é uma massa estabilizada, né? Fofinha, bem molhadinha e ela não quebra com facilidade. E outra coisa, se quebrar essa parte aqui do meio, se você não tem muito costume de colocar esse bolo aqui no acetato, ele corre o risco de, na hora que você vai colocar aqui, ele quebrar. Mas não se preocupe nesses do meio, ou até esse mais grosso, se quebrar, como ele vai ser prensado, vai ser compactado aqui, não tem problema, não vai dar problema na estrutura do seu bolo. Tem alguma pergunta, Raíssa? Ó, vou só colocar aqui dentro, ó, e vou deixar ele descer, tá? Dá pra ver direitinho aí, gente? Agora eu vou fazer mais uma camada daquela parte. E assim a gente vai seguindo na nossa montagem, ó. Eu poderia colocar aqui 3 recheios diferentes, tá? Se você quiser optar por dar a opção pro seu cliente com vários tipos de recheio, pode fazer um de cada aí. E o bom daqui é que você utiliza realmente todo o bolo, né? Não estraga nada. Então, você vai utilizar toda a sua produção aí de massa. Na hora de cortar, não fica excesso de massa, não fica gordo aqui na lateral de massa, viu? Não se preocupe. Tem clientes, eu já tive até clientes que não queria chocolate nenhum, porque tem gente que faz cinta de ganache, né? Então, já tive cliente, não pode comer chocolate nenhum, então nem pode ser blindado. E nem podia ter cinta de ganache, então essa é uma opção, tá? Para quem não pode utilizar chocolate. Ó, faltou um pedacinho aqui. Eu tiro sempre um pedacinho maior e já encaixo ele aqui, para ele ficar bem firme, tá? Vou tirar o excesso aqui, ó, novamente. Se não tiver bolo para fazer a cinta, faz uma parte só para fazer cinta. Só para deixar reservado só para isso. Mas normalmente sobra. Normalmente ele sobe essa pontinha. Essa técnica que eu estou utilizando para vocês é só com a cinta, tá? A gente pode fazer outras depois com outro tipo de montagem. Mas essa daqui é com a cinta de bolo. Porque, como eu falei pra vocês, é a técnica que eu uso e que me deu mais segurança para utilizar, certo? Vou molhar essa. Vou molhar menos porque foi a que eu cortei, certo? Nessa técnica aqui só tem como fazer com o bolo mesmo. Principalmente para os bolos que a gente vai cobrir sem blindagem, tá? Para o bolo que você vai blindar, você pode até utilizar aquela técnica normal que você não coloca cinta de contenção, porque você vai blindar. Mas essa daqui que a gente vai cobrir sem blindagem, então você tem mais problema de cobrir com o recheio encostando aqui no aro, certo? Ó, vocês estão vendo que o recheio tá bem cremoso. E aí a gente preenche realmente até a altura que eu coloquei a minha cinta.
Vou colocar a segunda camada que eu cortei. Então, aqui a gente já tem 2 recheios, certo? Gente, mas é sério, ó, essa técnica aqui, eu trabalho com ela já há 9 anos, né? Nunca um bolo meu montado dessa forma aqui, nunca nenhum bolo caiu, desmoronou no cliente, o bolo andou, né? Aquele bolo que você vê, escorregou, chega lá no cliente escorregando, né? Então, todos os meus bolos eu monto dessa forma aqui. Se eu tenho 30 bolos no final de semana, todos a gente monta dessa forma aqui, porque realmente dá segurança, você não vai ter medo de montar, de mandar o bolo para o seu cliente de forma alguma, com segurança total. Então, a segurança, né, a sua segurança de você saber que esse bolo vai chegar lá no seu cliente em pé, inteiro, né, vale muito a pena. E você pode utilizar ela para qualquer cobertura, tá? Para pasta americana, principalmente, para quando a gente vai fazer sem blindagem, para chantininho, para outros tipos de glacê. Então, para qualquer tipo de cobertura, ela é muito válida pela segurança, tá? Ó, então vamos partir agora para o nosso terceiro recheio. Molhei. Aí nessa parte aqui, se eu vou montar ele com mais recheios, eu posso colocar ele um pouquinho mais fino, esse recheio, tá? Aí fica a opção de vocês, porque isso vai influenciar no preço final do bolo, né? Se eu vou montar um bolo com 2 recheios, com 10 centímetros de altura, é um valor. Se eu vou montar ele com 5 recheios, um bolo de 15 ou 17 de altura, é outro valor, né? Então a gente tem que saber, principalmente na hora de passar o orçamento para o seu cliente, verificar qual é a altura do bolo, porque às vezes eles mandam aqueles bolos enormes de altura, dupla altura, e não quer pagar o valor do bolo, né? Então você vai trabalhar com bolo de 5 recheios, é diferente de você trabalhar com bolo de 2, né? Tudo isso aí é material a mais, é valor a mais, né? Vai pegar mais pasta americana, vai pegar mais recheio, mais massa, então tudo isso aí muda o valor do bolo, certo? Ó, então a gente vai finalizar aqui com a última camada do bolo também que eu não parti, tá vendo? Ó, ele vai dar um pouquinho passando, e é justamente isso que eu quero, dá pra vocês verem aí, porque é esse passo que eu vou precisar para prensar o meu bolo aqui, para compactar ele um pouquinho, sem esmagar, sem perder a fofura do bolo, né? Vocês viram um bolo que eu parti, que eu até postei ensinando a cortar o bolo? Se não viram, vão lá no feed aqui, acho que não tá no YouTube, né? Pronto, tá no Instagram. Vocês vão ver como melhor partir um bolo redondo, tá? E vocês vão ver que a massa não tá seca, não tá grossa, não tá dura, certo? Então, é uma forma bem segura de trabalhar. Ó aqui, o meu bolo também está passando um pouquinho do meu aro, tá? É isso também que eu quero e que vai me dar segurança nessa montagem aqui. O que eu tenho que fazer? Colocar ele pra dentro um pouquinho aqui, ó, sem perder essa casquinha que eu quero dele. Então, eu vou com calma aqui, ó, só apertando um pouquinho e colocando ele pra dentro. Vocês percebem que ficou passando um pouquinho do aro? Aqui dá pra ver direitinho, ali no YouTube também dá pra ver? Tá passando um pouquinho do aro, né? É justamente isso aqui que vai me dar a compactação que eu quero aqui nesse bolo. Então, eu vou colocar ela pra dentro sem deixar partir muito aqui, ó. Eu tô fazendo pressão e tô colocando aqui pra dentro, ó. E aí, eu posso imprensar um pouquinho ele aqui, ó. Certo? Olha aí, ó. Ele já desceu e já tá da altura do meu aro.
que falta aqui agora? A gente só molhar ele, finalizando. Gente, para essa altura de bolo, para essa dimensão, 15 centímetros com 15 de altura, a gente utiliza uma bisnaguinha dessa. Não precisa mais que isso. Se eu molhar muito esse bolo, eu vou perder a estabilidade dele também, certo? Então, o que faz desmoronar bolo? Montagem errada, molhou muito, não respeitou o descanso, porque daqui ele vai descansar 12 horas na geladeira, tá? Para poder eu decorar ele, cobrir e decorar amanhã. Então, se eu não respeitar esse descanso da massa, descanso do recheio, para estabilizar aqui, deixar os componentes tudo descansado e ele firmar aqui, eu vou ter problema com esse bolo de dar barriga aqui no meu bolo de pasta americano, de dar a famosa celulite, aquelas coisas que eu não quero, tá? Então aqui, ó, eu tenho direitinho, ó, foi? Ó, aqui eu tenho massa, recheio, massa, recheio, massa, recheio e massa, tá? Como eu apertei aqui, essa fatia de cima vai ficar quase a mesma espessura dessa daqui. Então, na hora do corte não vai dar muita diferença, certo? Na hora do corte nem vai aparecer. Então, eu vou molhar essa última parte. Com o restante aqui da minha calda. Essa aqui foi cortada 60 centímetros de diâmetro. Cada tamanho de bolo que você for cortar, vai ficar um tamanho. Eu sempre coloco de 8 a 10 centímetros passando para dar segurança, certo? Só é você fazer assim, ó. Mede, corta a tirinha de acetato, medindo aqui pela circunferência da forma. Coloca aqui, ó. Me empresta a minha tirinha de acetato aqui, Isabelle, que eu mostro para eles. Eu sempre faço a medida... Não, essa grande mesmo, Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que vende, como é que eu compro ele, ó. Compra assim, tá? Ó, aqui eu já tirei maior, já tirei menor, então eu deixo sempre reservado pra mim tirar da medida que eu quero. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e meço a largura da forma, tá? E aqui eu já corto ele medindo um pouquinho maior, tá? E a altura que eu quiser. Eu já marco onde eu vou cortar e a altura. Se eu quero de 10, se eu quero de 12, se eu quero de 15. Então, eu já faço vários aros nesse processo e já deixo feito. Eu tenho de 10, tenho de 12, tenho de 15, tenho de 15 de diâmetro, tenho de 20. Então, a gente vai sempre deixando já reservado, certo? Então, aqui, ó, eu finalizei com a minha calda. Vou colocar o mesmo plásticozinho que eu coloquei lá embaixo, eu vou colocar em cima. Vou colocar o recheio que eu utilizei, né? Se eu já tiver uma produção maior e for utilizar vários bolos, eu já posso colocar o nome da cliente aqui, todas as informações necessárias aqui. E aí eu vou ter que colocar um peso aqui em cima, enquanto eu estou montando os outros. Ele passando aqui 1 hora mais ou menos no peso, ele já vai estabilizar aqui embaixo, tá? E vai ficar bem firme aqui. E aí a gente leva para a geladeira, deixa descansar 12 horas. Ele tem que ficar no mínimo 12 horas, ou mínimo 8 horas e o máximo de 12. Já dá para você trabalhar com ele, tá? E lembrando que bolo para trabalhar de pasta americana, ele tem que estar em temperatura ambiente. Eu vou tirar da geladeira, vou deixar umas 2 horas fora da geladeira, ele vai estabilizar de novo a temperatura. E aí a gente cobre com pasta americana, certo? Me arranja só uma cake board, só para me mostrar aqui o peso. Pode ser. Ó. Coloco aqui e aí coloco um peso aqui em cima, uma farinha, um peso, qualquer coisa que dê um peso maior aqui, tá? Que pressione e que ele fique segurando para o bolo estabilizar. Passado 1 a 2 horas aqui, você já pode colocar na geladeira sem o peso, certo? Então, foi isso que eu falei. Aqui a gente pressionou. Eu mostrei pro pessoal que tá no YouTube que não fica porque a gente pressionou, certo? Então, ela desceu e fica mais ou menos na mesma espessura da outra. Fica um pouquinho mais larga, mas na hora que corta não dá pra ver, certo? Pronto, isso que eu falei, né?
Você pode deixar ele aqui 1 hora para ele pegar a forma aqui, a altura do nosso aro. E aí ele tem que ficar pelo menos 12 horas na geladeira, certo? Então eu deixo pelo menos ele 12 horas na geladeira. Geralmente eu monto à noite, certo? Eu monto à noite, termino de montar, coloco na geladeira. E aí de manhã eu já retiro ele, deixo ele ficar em temperatura enquanto a gente prepara as outras coisas, prepara alguma decoração. Aí a gente tira ele e à tarde a gente já começa o processo de cobrir, certo? Eu deixei um vídeo, a gente vai postar essa semana? Tem um vídeo que a gente vai postar explicando direitinho esse processo de organização da semana, do tempo que a gente leva para começar a confecção de um bolo até a finalização dele, tá? Então ele vai ser postado essa semana, vocês aproveitam e vão lá e compartilham muito pra gente. O bolo quadrado tem o mesmo processo, só que para você cobrir o bolo de pasta americana, ele quadrado, aí tem que ser feita a blindagem, pra gente conseguir as quinas, tá? Mas o processo de produção é o mesmo, só que você não vai conseguir o aro. Então a gente vai ter que montar ele sem o aro, certo? Dá mais dificuldade. Não, de um andar só não tem necessidade de caninho. A gente vai ter necessidade de caninho se a gente for colocar esse bolo aqui em cima de outro bolo. Aí a gente tem que estruturar embaixo, certo? A gente não pode colocar um bolo sobre o outro. Se eu tivesse aqui, esse bolo fosse ser o bolo de baixo e eu fosse colocar um outro bolo aqui em cima, aí eu teria que estruturar aqui embaixo, tá? Para segurar o peso desse bolo de cima. Mas se eu vou utilizar só esse bolo aqui, ele não tem necessidade de estruturação. A menos que eu vá fazer ele de altura dupla. Que aí eu vou trabalhar com um bolo de 20 centímetros. Então eu tenho que fazer 2 de 10 e aí estruturar o de baixo. Mesmo que ele fique da mesma largura, mas eu tenho que estruturar o de baixo, certo? Mas se eu vou trabalhar só um andar, eu não preciso de estrutura. Faz o processo, faz o mesmo processo, só que a gente não tem aro, né? A menos que você vá montar na própria forma mais alta, certo? O aro quadrado, no caso de inox ou de alumínio, mas você não vai conseguir fazer de acetato, certo? O aro quadrado. Obrigada, então, para quem permaneceu aqui com a gente, para quem está interessado em aprender, a gente está aqui de toda boa vontade passando nosso conteúdo, nosso conhecimento para vocês, para que vocês possam aprimorar e aproveitar aí na produção de vocês, para que isso possa melhorar, certo? Trazendo as minhas técnicas, o que eu desenvolvi no meu dia a dia, o que me dá menos problema para trabalhar. Então, a gente está sempre aqui com vocês, para o que vocês precisarem. Compartilha muito aí para poder outras pessoas poderem ver. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês. E segunda-feira, próxima segunda, vai ser que dia? Próxima segunda? 28, certo? Então a gente se encontra e vamos decidir aí na nossa semana aí o que a gente vai aprender na próxima aula, tá?